Como vão, queridos alunos? Como vão, jovens alunos? Que alegria estarmos aqui novamente. Olha os balões, olha os fogos de artifício. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar uma nova aula aqui, crianças. É a nossa aula de número 11, né? É a nossa aula de número 11, hoje aqui no nosso dia 15 de junho. 15 de junho. Então vamos lá, ó. Primeiro ano A e B. Vamos lá, alegria em aprender, vamos lá. Bom, ficou faltando passar para vocês aqui, ó. Ficou faltando passar para vocês na página 39. Na página 39, ficou faltando o exercício de número 5. Então a gente vai resolver ele agora aqui, ó. Exercício 5. Com muita alegria e fé no coração, a gente vai conseguir resolver esse exercício 5. Ele fala o seguinte, ó, vamos fazer a leitura dele, vamos prestar atenção aí, vamos entender direitinho, ó. Um bloco de massa 4 kg, a gente vai lá e anota. Massa igual a 4 kg. Massa igual a 4 kg, está sobre um balcão horizontal, sob a ação de uma força horizontal de intensidade igual a 16. Então tá aqui, ó. 16. Legal. A aceleração adquirida pelo corpo, tá aqui a aceleração, ó. 3 metros por segundo ao quadrado. Legal, vamos ver o que mais que a gente tem aí. Considerando g igual a 10, determine a alternativa A. G igual a 10 eu nem preciso colocar, né? Vamos direto para a alternativa A. A alternativa A fala o seguinte: qual é a intensidade da força de atrito que o balcão exerce sobre o bloco? Bom, para a gente calcular aqui a nossa força de atrito, a gente, nesse caso aqui, né, tá faltando alguma coisa. Que ele não deu, que seria o coeficiente. Como que eu calculo, primeira vez que isso acontece, hein, primeiro ano, primeiro A e primeiro B, como que eu calculo a força de atrito se eu não tenho o coeficiente de atrito? Para calcular a força de atrito quando eu não a tenho, eu vou usar a seguinte equação, ó, e comecem a usar bastante isso. Essa é uma equação bem importante que pode ser substituída por a da força de atrito, caso eu não a tenha, principalmente na questão do coeficiente. Essa é a segunda lei de Newton, F igual a m vezes A. Flávio, meu amor, olha só que beleza, lindo, né? Aí, aqui, ó, nesse F é o seguinte, vamos imaginar, vamos pensar na situação. Para empurrar alguma coisa, eu tenho que aplicar força. Só que existe uma força de atrito contra, que está atuando ali, para essa coisa não se movimentar, certo? Que foi o que a gente discutiu bastante na aula de número 10, né? Essa aqui é a 11, né? Tem que até colocar aqui, essa aqui é a aula 11. Aula 11. A gente discutiu bastante isso na aula 10. Essa é a 11, né? Então, se a pessoa está se movimentando, tem uma força de atrito contrária. Então, se eu estou aplicando força aqui, tem uma contrária. Então, a gente vai começar a escrever agora assim, ó. Força menos força de atrito é igual a m vezes A. Certo? Tudo bem? Então, F é 16. Força de atrito eu quero achar. E aí isso daqui é igual a m, que é 4, vezes o A, que é 3. Então, 16 menos Fat é igual a 12. Se eu passar o 16 para cá, a força de atrito vai ficar 16 menos 12, 4 newtons. Tudo bem? Então, esse é um jeito de encontrar a força de atrito sem ter que usar o coeficiente cinético ou estático, o μ, tá bom? Agora, no item B, ele quer o coeficiente de atrito cinético entre o balcão e o bloco. Aí a gente já vai para a fórmula que eu usei na aula anterior, na aula 10. A força de atrito é igual a μ vezes n. Então a força de atrito a gente já achou, é 4. Nós achamos aqui no item anterior, 4. Que é igual ao μ, que eu vou colocar aqui um C de cinético, né, que é o que ele está pedindo aqui no item B, vezes o n. Quem é o n? N é massa vezes gravidade. 4 vezes a gravidade, que é 10. Então isso aqui vai dar 40. Então o μ cinético é igual a 4 dividido por 40. Então isso daqui vai ser igual a 0,1. Tem unidade de medida? Não, não tem unidade de medida. Tudo bem? Olha só que beleza, como é fácil aprender física, mesmo à distância, mesmo online, quando a aula é boa. Aula boa você aprende, bem explicada, olha lá, ó. Beleza? Tem dúvida? Anota sua dúvida aí. Amanhã a gente vai se ver no Microsoft Teams, aí você me pergunta.
Alternativa C. Vamos lá, alternativa C. Intensidade da força resultante que age sobre o bloco. Quem é essa força resultante? A força resultante vai ser a força que eu aplico menos a força de atrito. Então vai ser 16 menos a força de atrito que a gente achou. Então essa é a força resultante, que é igual a 12. Essa força resultante, quando ela é maior, o exercício não está perguntando isso, tá? Isso é mais para a gente fazer um entendimento aqui. Quando essa força resultante é maior que zero, significa que o corpo se movimentou. Se essa força resultante for igual a zero, o corpo está parado. A força de atrito foi igual ou ela acabou vencendo a força que foi aplicada para esse algo se movimentar, tá bom? Então nesse caso aqui, 12, finalizamos, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar no próximo. Vamos lá, seguinte, com lousa apagada agora. Na página seguinte, na página 40, nós temos o exercício de número 6. É um exercício que ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas também a gente consegue resolver. No item A, ele está falando para ser representado, no item A do exercício 6, ele fala para representar as forças. No exercício 6, item A, ele fala o seguinte, represente as forças. Então, primeiro eu vou fazer esse bloco que está aqui em cima, de preto. Se eu não me engano, ele chamou de B, né? B. No bloco B, eu vou colocar a resposta de vermelho, as forças que estão representadas de vermelho. A gente tem aqui, uma força para baixo, que é a força peso. A gente tem uma força para cima, que é a força normal, que é contrária à força peso. Nós temos aqui, uma força que é a força desse cabo aqui, que está em preto, antes da polia, que eu vou chamar de força F. E aqui, contrário, né, porque esse bloco ele está escorregando, ele está caindo, então contrário, a gente tem a força de atrito, o FAT, tá bom? Isso é decompor, isso é mostrar as forças, representar as forças, tá bom, primeiro? E nós temos também, vou fazer aqui de outra cor de caneta preta, nós temos aqui o bloco A. O bloco A é o que está caindo, né? É o que está caindo. Então nele você vai desenhar a força peso para baixo. Vou colocar um P aqui, né? De peso. Tem força normal para cima? Não tem força normal para cima, porque ele não está apoiado numa estrutura. Ele está suspenso. Ele está suspenso. Então o que tem para cima é a força de tração, que é essa força F do cabo, né? Então é a força que eu vou chamar de força F. Tudo bem? Esse era o item A. O item B de caneta vermelha mesmo, ele fala assim, determine a massa do corpo A para que a aceleração do sistema seja igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Lembra que eu falei pra gente começar o anterior fazendo assim, F é igual a M vezes A? Foi assim que eu falei pra vocês começarem o anterior. Então beleza. Quem é o F que vai ajudar a queda? O F que vai ajudar a queda vai ser o F aqui, do peso do corpo A. Menos quem que está atrapalhando a queda? A força, essa força aqui, que vai fazer esse bloco B se mover. Então tudo isso daí é igual a massa do sistema, MA mais MB, vezes a aceleração. Legal? Montei aí mais ou menos. Agora vamos lá. Próximo passo seria você fazer o quê? Quem é então esse F para baixo? Esse F para baixo. Esse F para baixo é o M, é a massa do corpo A, vezes a gravidade. Menos. Quem é esse outro F aqui, que está na horizontal, que é o do corpo B? O F do corpo B seria quem? Primeiros anos. O F do corpo B é o que? É a força de atrito que o corpo B está fazendo contrário ao movimento. Força de atrito é μ vezes N. Tudo isso é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Vamos começar a substituir os dados agora? Substituindo os dados agora. Massa do corpo A. Vou ter que dar uma olhada aqui que eu não anotei. A massa do corpo A vale... Cadê? Ah não, é o que ele quer, né? É o que ele quer. Massa do corpo A ele quer vezes G, que é 10, menos. Qual é o coeficiente de atrito aí nesse caso? Ele deu, né? Vale 0,20, 0,2. Esse N, quem é esse N? É a massa vezes a gravidade do corpo B. O corpo B tem 24 kg vezes a gravidade, que é 10. Então aqui é 24 vezes 10, 240. Que é igual a massa de A mais a massa de B, que é 24, vezes o A. Quanto que é o A? Quanto que ele está? Qual que é a aceleração? 2, né? Que está no enunciado no item B. 2.
Então aqui vai ficar 10MA menos 0,20 vezes 240, isso daqui vai dar 48, certo? 48, deixa eu conferir aqui, isso mesmo, 48, que é igual, agora aqui a gente vai fazer a distributiva, então fica 2MA mais 48, ok? Tudo bem? Agora vamos passar quem tem MA para o lado esquerdo, quem não tem MA fica do lado direito. Então vai ficar 10MA menos 2MA. Cálculo mais difícil esse, né? Que é igual a 48 mais esse 48 aqui, ó. Então aqui fica 8MA, que é igual a 96. Então MA é igual a 96 dividido por 8. Portanto, nós descobrimos que a massa é igual a 12 quilos. Ok? É um cálculo um pouquinho mais complicado. É um cálculo que exige um pouco mais de habilidade nossa. Mas chegamos aqui no resultado. Alegria! Chegamos no resultado. Alegria, alegria, alegria. Primeiro ano, alegria. Esse daí foi o exercício de número 6. Como é bom, né? Como a gente fica contente quando a gente consegue chegar no resultado quando a gente resolve um exercício de física. O exercício 7 eu peço que vocês deixem esse, porque é aquela questão que eu falei, que primeiro eu preciso explicar a resultante centrípeta, tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui, vou explicar a resultante centrípeta, depois a gente volta. Alegria, alegria! Vamos aprender física, resultante centrípeta agora, ó. Eu dei uma puladinha em resultante centrípeta. Ela tá na página 37, jovens. Página 37, jovens alunos. Fala o seguinte, resultante centrípeta. Bom, pra gente entender a resultante centrípeta, nós temos que entender que essa situação da resultante centrípeta sempre vai ocorrer com curvas. Curvas. Então, eu estou falando de trajetórias circulares, né? Uma das forças que a mulher mais entende na física é a força centrípeta. Por quê? Centrípeta e centrífuga é a mesma coisa, né? Centrífuga. O que a gente pensa em centrífuga? Máquina de lavar que fica rodando. Coisa que mulher entende muito bem, né? Então aqui, ó, resultante centrípeta. Resultante centrípeta vai falar em algo circular. Algo circular. Então a força, a resultante centrípeta, ou força centrípeta, ela é igual a mv² sobre r. mv² sobre r. Só que aqui, a apostila, na página 38, quer que nós consigamos fazer aqui uma mistura, uma junção da força de atrito e da força resultante centrípeta. Porque existe força de atrito aqui, quando ele está fazendo... Existe força de atrito quando eu estou fazendo uma curva, por exemplo, estou descendo a serra para ir para o litoral. Lógico que tem que ter força de atrito, né? Senão o carro vai ter um grande problema. Ele vai descer muito mais rápido, né? A força de atrito, ela tem que ser igual à força centrípeta, nesse caso. E o que é a força de atrito? A força de atrito é o μ vezes n. E a força centrípeta, mv² sobre r. Então olha só o que a gente pode fazer. Olha que beleza. E aí fazendo isso, a gente consegue descobrir, primeiro ano, olha só que importância que tem essa fórmula. Com essa fórmula a gente consegue descobrir qual é a velocidade máxima que um carro pode ter numa curva, por exemplo. Você já deve ter percebido quando vocês estão indo para o litoral de carro, tem lá determinada curva. Velocidade máxima. Como que foi calculada aquela velocidade máxima naquela curva? A partir dessa fórmula, ó, passo o r para cá multiplicando. Então fica assim, ó, μ vezes n vezes r sobre m. E aí eu vou conseguir calcular, nesse caso eu vou conseguir calcular a minha velocidade máxima naquela curva. Olha só, se a gente trocar esse m aqui, ó, vamos deixar melhor essa fórmula, ó, se eu trocar esse n por m vezes g, né, que é o nosso caso, e dividir por m, ó, corto, ok? E olha só como termina, ó, vamos terminar aqui do lado, ó, v é igual a raiz de μ g r. μgr. Eu sei que ficou espremido ali, não dá pra ver direito, mas eu vou até apagar aqui meu desenho, ó. Eita!
joguei água aqui para melhorar a lousa e aí ficou essa caquinha. Aí vamos melhorar aqui, ó. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Ó, V é igual a raiz de Mi G R. Mi GR. E aí essa fórmula, pessoal, primeiros anos, a gente vai usar lá na questão 7. Porque lá na questão 7 é só a aplicação dessa simples equação aí a gente consegue descobrir o que ele quer. Porque ele fala assim, ó, na equação 7 da página 40. Uma determinada caixa é transportada em um caminhão que percorre com velocidade escalar constante uma estrada plana e horizontal. Em um determinado instante o caminhão entra em uma curva circular de raio. Ele deu o valor do raio. 51,2. Mantém na mesma velocidade escalar. Sabendo que os coeficientes de atrito cinético e estático entre a caixa e o assoalho são 0,405. Nesse caso, até estava esquecendo de falar para vocês, mas nesse caso do circular, a gente sempre vai usar o Mi estático, tá bom? Mi estático. Então aqui é Mi E. Caso de circular, vocês sempre vão usar o Mi E, Mi estático. Tá bom, vamos ver o que mais que ele quer. Pode-se afirmar que a máxima velocidade que o caminhão poderá desenvolver sem a caixa escorregar é... Então a velocidade máxima que ele vai desenvolver aqui é a raiz de... Quanto que é o Mi E que ele fala aqui pra gente? Coeficiente de atrito 0,5, né? O Mi estático 0,5, G é 10. Quanto que é o raio? O raio é 51,2. 51,2. Então a velocidade máxima aqui vai ficar igual a 5. Ó, meio vezes 10 é 5. 5 vezes 51,2 dá 256. E a raiz de 256 na matemática moderna é igual a 16 metros por segundo. Essa é a velocidade máxima que o caminhão vai poder fazer nessa curva para que a caixa não escorregue. Tudo bem? Acabou. Acabou a aula 11. Alegria, ó. Alegria. Acabou. Até a próxima, com algumas indicações de exercício aí para vocês estarem realizando durante a semana. Grande abraço. Até a próxima.